Aos Coríntios ou Coríntia Aleph, capítulo 14. Agora, sigam o caminho do amor. Se você não colou o grau 255, 1 Coríntios 12 e 13, você vai descobrir muitas coisas lindas sobre o amor. Coisas que você não sabia, tenho certeza. Se você acha que conhecia 1 Coríntios 13, o capítulo áureo nosso do amor, o seu capítulo, porque qual cristão, ou qual pessoa, até ateus, que nasceram assim ou se tornaram assim, conhecem muito bem 1 Coríntios 13. E ele continua, essa maldição da subdivisão dos capítulos, aqui continua. Ele está falando o mesmo tema, ele diz, agora sigam o caminho do amor. Depois que vocês conhecerem esse caminho, amor não é dom, é também. A prática do caminho é um dom, mas não é um dom, é uma habilidade, é algo que todos devem ter. Porque dom você tem, não tem, busca, não busca. O caminho você encontra. E quando encontra, deve seguir. É um caminho. Caminho excelente. Ensino vocês a procurarem com dedicação essas capacidades, principalmente a habilidade de dirigir a palavra em seu próprio idioma. Quando fala em profecia na sua Bíblia aí, que foi traduzido assim, é falar, pregar. Pregar é falar, orar é falar, oratória. Hoje há uma confusão sobre tudo isso. Parlar, de parlamento, de parlamentar, falar, tudo falar. Dirigir a palavra. Então, quando fala em profecia, dirigir a palavra em seu idioma. E não profecia, fora de profecia, sem profecia, é dirigir a palavra em outro idioma. Então, procure principalmente a habilidade de dirigir a palavra em seu próprio idioma. Pois dirigir a palavra nas reuniões em outro idioma, mesmo que pelo Espírito, não tem sentido. O que acontecia? Vocês verão que, de fato, eles falavam em idiomas pelo Espírito, como aconteceu em Atos 2 para os judeus, depois em Atos 10, que é o Pentecostes dos pagãos. Você sabia disso? Colhe aqui o grau, eu não sei se é 208, 9, 10, mas é um desses graus, onde eu falei sobre o Pentecoste dos pagãos. Atos 10, a casa de Cornélio. Então, isso era um sinal que estava se propagando. Isso aqui é carta do ano 51. O Pentecostes foi depois do ano 35. Então nós estamos aí até chegar nos pagãos, 38, 40. Nós estamos aqui há mais de 10 anos depois do Pentecostes e eles ainda não tinham organizado a questão dos dons que ainda acontecia. Esses eram os dias de Atos dos Apóstolos que nós vimos, todos os graus. Vocês têm que colar desde o grau 200 até o 228 ou 25, alguma coisa assim. Colar todos os graus de Atos Macelerrim, aí você vai ver conosco ali o que nós periciamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, como era. Se você falar em outro idioma pelo Espírito, não tem sentido, não haverá sentido, pois só o próprio Espírito entenderá. O próprio Espírito que se comunica com o teu espírito. Essa tricotomia, nós temos um espírito que é uma aura áurea. São vários deltas. Delta desse anel aqui. Então, delta, porque o espírito fica aqui na aura áurea, na mente, na consciência e acima. Vem de Deus quando nascemos e vai para Deus quando morremos. Que é uma partícula, uma centelha dele sobre nós, que registra todas as nossas escolhas. Se você falar em idiomas sem dar a interpretação das palavras, pelo Espírito você falará palavras que ninguém entenderá. Mas se você falar no próprio idioma, profecia, então será entendido, compreendido, e suas palavras vão confortar e dar coragem aos ouvintes, que é uma ferramenta dual, a palavra. A palavra é uma ferramenta dual. Paulo sempre vai usar essa expressão aqui em todo o capítulo, aliás, em várias cartas.
Ele diz que a profecia conforta ou confronta, consola ou exorta. Mas não é Paulo que está falando isso. Toda a Bíblia. Você pega maiores, Jeremias, Ezequiel, Isaías, você pega menores, Amós, Obadias, Miqueias, você vai ver. Conforta, consola. Revelare. Quanto a seguir o caminho do amor, nós vimos no grau anterior, 1 Coríntios 13, 2 deltas ágape. E aqui eu vou relembrar isso e já revelando outra coisa que não ficou no capítulo anterior. Olha que lindo isso. O primeiro delta que Paulo falou, onde Paulo disse, abre aspas, o amor sofre tudo, suporta tudo, e todos. Aí vem o delta. 1, tudo confia. 2, tudo espera. 3, tudo resiste. Olha o que eu vou fazer e revelar a vocês aqui. Lembra do delta, tempo, espaço e matéria, do show de Truman, do domo? Estamos aqui nesse crivo, nesse mundo, nessa vida holograma, nessa vida 18 da gematria hebraica. Essa vida que nós estamos aqui. Por que é holograma? Porque tem tempo. Todo holograma tem tempo, espaço e aí a matéria, que é a ilusão, a projeção mental. Então nós temos, não importa se você está entendendo isso ou não. Não importa. Não se aprofunde nisso. Não há porquê. Só entenda o seguinte, nós estamos limitados, isso é física, não precisa nem ser quântica. Tempo, espaço e matéria. Certo? Agora vê. Confiar, espaço. Esperar, tempo. Resistir. O que é que resiste? Corruptível e incorruptível. Material e imaterial. Porque Paulo falou que o amor é a única coisa eterna. Ele diz no capítulo anterior, profecia vai acabar. Essa coisa de falar, conhecimento, eu vou expor meu conhecimento, tudo isso vai acabar. Mas o amor vai continuar. Os idiomas vão acabar, mas o amor vai continuar. Aí o segundo delta, o delta das virtudes, ele falou em esperança, fé e amor, lembra? Pois a esperança é o tempo, eu espero. A fé é o espaço. E o amor é a matéria. Que lá no reino será a imatéria. Uma matéria de luz, como eu costumo dizer. Que lindo isso. O amor não é um dom, é o dom supremo. É o dom supremo. O caminho excelente. Jesus, a justiça, ele é o amor. Que será feita, tem aí alguns que vão dizer, tem até a igreja, sinagoga, Deus é amor. Eu diria a vocês, Deus é o amor, como num provérbio revelei. Deus não é só amor, Deus não é amor, Deus é o amor. Ele é a justiça que será feita em 1000 anos. Esse será o julgamento. Ele vai julgar do centro da terra. E a paz será restabelecida. Esse grande revelar está revelado por Paulo no livro aos Hebreus 8, versículo 10. Onde veremos, esse é um momento extraordinário. Nós chegaremos lá em Hebreus, com certeza ele pela linguagem. Eu vou aumentar a música porque o momento é lindo. Escute. No reino colocarei a Bíblia nas suas mentes. Naqueles dias porei as minhas leis nas suas consciências e em seus corações eu escreverei. Ah, que lindo! Não mais nas tábuas de pedra, nem no chão, tampouco em couro de animais e papéis ou digital, mas nas consciências. Paulo continua. Se você falar em outro idioma, não vai ser útil. Mas se você falar no idioma de todos, suas palavras serão profícuas, úteis para todos. Seria bom se todos vocês soubessem falar outros idiomas. Mas melhor mesmo é se todos vocês souberem falar, pregar.
Pois pregar, falar, é mais importante que falar em outros idiomas, exceto se quem falar em outros idiomas também vier a traduzir o que está falando para que todos entendam. Exceto se quem fala em outros idiomas também em seguida, simultaneamente, for traduzindo. This place, este lugar, is wonderful, é maravilhoso. Essa é a tradução. Você entendeu isso? Revelare. Aqui está provado pelos manuscritos originais e até nas piores traduções bíblicas que quem tinha habilidade de falar em outros idiomas pelo Espírito ou humanamente, tinha também a habilidade de interpretá-los. Veja, hoje não só existe, hoje não existe intérprete para quem fala em línguas, como mesmo nos lugares que raramente interpretam. Olha, eu tenho 32 anos, saí do sistema com 25 anos, fui do sistema desde que nasci, minha mente se abriu rapidamente, aos 12 anos eu já entendia tudo, com 14 anos eu já era obreirinho de sinagoga, como Jesus com 12. Olha, eu tive uma vida muito ativa, não faltava culto, nem missa, nem liturgia. Como digo em vídeos e biografia. Agora, eu nunca vi alguém interpretar. Para não dizer que nunca vi, vi 2 vezes. Mas foi risível. Escute. Não tem, raramente tem alguém que interpreta. Ah? Nos lugares que raramente interpretam. E mesmo quando tem, é outro quem pode interpretar, e não o próprio. Pois ninguém que fala em línguas desde o falso movimento pentecostal de 1906, e não se ofenda se você é pentecostal, você tem que assistir os graus para entender, sabe e pode interpretar as suas próprias línguas. Isso é ainda mais grave, porque as línguas faladas não são idiomas traduzíveis. Ou seja, primeiro, muitos dizem que a língua é dos anjos, eles não sabem o que é a língua dos anjos, nós explicamos ontem. Muitos dizem que é língua celestial dos anjos. Muitos dizem que até pode ser outro idioma, mas que não precisa de interpretação porque existe dom e sinal. Quando é dom, que é uma mensagem sendo entregue, tem que ter interpretação, que é isso que Paulo está tratando aqui. Agora, como sinal, você pode falar à vontade. Sendo que Paulo está dizendo aqui, nesse mesmo contexto, que o sinal tem que ter interpretação. Está aqui. Ele vai citar Isaías. Então é um absurdo. Essa questão, se você está chegando agora, luterano, anglicano, batista, presbiteriano, metodista, vai ensinar você. Se você não quer me ouvir, fala com eles. Você que é carismático, fala com a própria Igreja Católica Ortodoxa. Fala com a própria Igreja Católica de Roma, que é contra o movimento carismático. Não, mas nós somos lá na minha igreja, é tudo a mesma igreja. É a mesma igreja, entre aspas. Converse com um padre que não é carismático para você ver. É risível. Eles são contra. Eles apenas usam esse movimento porque funciona. Como dizia um padre da Arquidiocese de São Paulo, eu derrubo as pessoas depois da missa, eu oro por elas. Não tem cura, não é Deus, não é diabo, não é nada. Eu só faço aquilo porque elas se sentem bem. Elas dizem que ficam melhores. Eles são honestos, pelo menos. Escute. Primeiro, falam em línguas que não são línguas, não são idiomas. Segundo, nunca vi alguém que fala em línguas interpretar. Eu só vi isso na questão de profecia. Mas a profecia que eles entregam hoje, que começou há menos de 100 anos, é falsa. Foi criada agora. Como as revelações são falsas, foram criadas agora. Não tem base nenhuma, em nenhum lugar da história bíblica. Estou usando a própria Bíblia de vocês para ajudá-los. E para encerrar, até os profetas de hoje não sabem o que estão falando. Não é que eles interpretam, eles apenas fantasiam línguas que não são idiomas. E em seguida, traduções que eles mesmos
emocionalmente criam, segundo o misticismo que aprenderam o transe pentecostal, que já foi abordado em muitos graus, você tem que acompanhar desde o 1 para saber, inclusive contando, está errado aqui, sua história. Nós contamos, tem vídeos, graus, que eu falei até do nascimento da Umbanda, Candomblé, por que eles falam em línguas, os carismáticos, movimentos pentecostais. Vai assistir lá, Holiness, Seymour, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Quadrangular, tudo isso eu expliquei em muitos graus. Paulo continua. Alunos, imaginem que quando eu estiver com vocês pessoalmente, eu comece a falar em outro idioma. Por acaso meu ensino será útil? Vocês vão entender? Olha só o original. Esse capítulo 14, da tradução mais arcaica até a NVI, da desatualizada até a atualizada, da incorrigida até a corrigida, é um absurdo. É um capítulo que vai gerar incoerência, dúvidas e não elucidação, confusão nas igrejas. E eu sou obrigado agora a olhar para essa câmera e falar para você, quando eu fiz teologia no sistema, eu tinha lá meus 20, 21 anos, quando eu ouvi, e nunca mais me esqueci, o professor dizer, meus queridos, que ali tinha professor batista, eu fiz a teologia batista e a teologia da Assembleia de Deus, pentecostal e não pentecostal. Então eu vi o professor da Assembleia de Deus e o professor da Batista, os dois dizerem, nós não obedecemos. E eu não conheço nenhuma igreja que obedeça 1 Coríntios capítulo 14. Ninguém segue 1 Coríntios 14. Vocês entenderam? Isso eu ouvi há 11 anos atrás, aproximadamente. Minha mente já estava começando a abrir, eu já tinha rascunhos naquela época do Eu Quero Uma Igreja. Já tinha anotações de minhas críticas. Aí você lê um texto desse daqui, ó, com os sinônimos adequados, não fica elucidado? Imagine se eu falar com vocês, ensinar vocês em outro idioma. Isso é útil? Como pode ser útil agora, eu falando com vocês, vocês aqui, e eu falando em outro idioma? É útil? Você já assistiu um filme em outro idioma, sem legenda? É útil? Não sei se vocês sabem, tem dom de línguas aqui agora no YouTube. Você clica aqui no tradutor, tem todos os idiomas e dialetos aqui, você vê em legenda simultaneamente. Tem até um aplicativo que surgiu agora, que você fala e ele traduz e já fala no idioma que você quiser ou no teu idioma. Minhas palavras só serão proveitosas se eu revelar, ou informar, ou pregar, ou ensinar algo. Observem que até no mundo inconsciente, isso aqui é muito grave. Paulo está assim, gentilmente, elegantemente, mas ele bate, é cajado e vara. Ele bate. Ele está dizendo assim, até na sonorização, melodia, harmonia, timbre, no mundo, no campo da música, até lá que é inconsciente, porque uma flauta não é consciente. Uma cítara não é consciente, uma guitarra é um objeto, uma matéria inanimada, não tem consciência. Uma guitarra tem consciência? Não, uma guitarra não tem consciência. Mas até neste mundo inconsciente, as coisas que produzem som, como a flauta e os instrumentos de sopro, bem como a lira, a cítara e os instrumentos de cordas, o que está sendo tocado, timbre, melodia, harmonia, só será reconhecido se a melodia for distinta. Faça uma comparação desse versículo com as línguas. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, até eles que não são, esses instrumentos, essas coisas que produzem som inconscientes, são perceptíveis, são discerníveis, são inteligíveis. E vocês que têm consciência, que têm razão, não sabem fazer uso da razão, estão em transe, estão perdidos. Ah, que coisa mais linda!
Você está entendendo que um pentecostal carismático não é pentecostal que fala em línguas dos anjos, que nem línguas são, e mesmo que fossem, porque aqui era sinal verdadeiro, aqui eram idiomas, eram. E mesmo que fossem hoje, mesmo que fossem, estão perdendo para uma guitarra. Sabe o que ele está dizendo? Até o saxofone, o trompete é mais inteligente que vocês. Era melhor tocar um instrumento que era mais perceptível do que chegar num culto que se fala em línguas. Gente, essa cultura é tão terrível que você vai entrar numa igreja católica evangélica, eu navegarei. Aí quando essas músicas são feitas para esse momento de êxtase, e quem está compilando, quem está fazendo a composição da música já pensa nesse momento, para que venda, para que caia no gosto do povo, na graça do povo. Eu me lembro de músicas que diziam assim: agora todos ao teu lado começam a falar em línguas. Quer dizer, a música sugestiona. É assim que é. Muito bem. Agora preste atenção. Ele está dizendo, até as coisas, as matérias inanimadas que não têm consciência, têm mais consciência que vocês. E se uma trombeta militar não tocar, não emitir um som discernível, quem vai entender e se preparar para a batalha? Da mesma forma, vocês precisam falar palavras inteligíveis, compreensíveis, discerníveis, com a língua, para que todos saibam o que está sendo dito. Lembra das sefirotes, emanações? Árvore da vida? Onde é que está a boca? A boca é o altar. Paulo falou isso aos Romanos, Paulo vai falar isso aos Hebreus. A boca é o altar da arte. É da boca, na primeira Bíblia, que se procedia bênção e maldição, e agora se procede verdade ou mentira. É a língua que incendeia um bosque, disse Tiago, nós vamos ver. É a língua, a comunicação, hoje também os dedos, porque alguém pode falar em língua com os dedos, não é? Que pode confundir ou elucidar. Que coisa linda. Qual é o teu instrumento? A língua, a boca, os dedos. Quais são os seus instrumentos de comunicação? E são animados e não inanimados, porque são animados pela consciência. Aí você vai abrir agora Romanos capítulo 12 original, Romear capítulo 12. Veja aqui, colhe esse grau. E você vai aprender o que é culto racional. Razão, logoi, logos, sofia, sofie. Culto espiritual da mente, usando razão, intelecto. O cérebro dicotomizado, emoção e razão. Equilíbrio. Do contrário, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Essa expressão falando ao ar é o mesmo que falando sozinhos. Falando para vocês mesmos. Sabe para quem que vocês vão estar falando? Para vocês mesmos. No mundo há diversos idiomas, todavia nenhum idioma é sem sentido. Todos os idiomas, até dialetos, possuem sentido, até a comunicação em braille, língua de sinais. Tudo tem que ter sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, tanto eu serei estrangeiro para quem fala, assim como ele também será estrangeiro para mim. Assim tem acontecido nas reuniões de vocês em Corinto. Vocês estão tão ansiosos, empolgados por falarem em outros idiomas pelo Espírito. Deve ser uma empolgação imensa. Eu falei muito em línguas que não eram línguas. Eu fui induzido, sugestionado, como já contei em graus, como é que eu fazia, como é que era. E era bom, é gostoso, porque você tem mentalmente a origem psíquica de que é o Espírito que está falando na sua boca, tomando o teu corpo. Você está possuído. Agora escute.
Imagine que ansiedade e que empolgação, como eles estavam afoitos em algo que realmente acontecia. Imagina você começar a falar agora em russo, chinês, inglês, francês, espanhol, a partir do Espírito. Você já imaginou? Eu estava... Essa loucura é tão grande que eu estava numa manifestação em frente ao templo da Igreja Católica, em Criciúma, quando um senhor se aproximou de mim, talvez até ele esteja me assistindo, porque ele foi muito educado, e disse, eu falo aramaico. Falei, que engraçado. Só o David Stern que eu conheço no mundo fala aramaico, que é um dialeto morto, né, perdido. Você fala em aramaico? Ele disse, sim, eu falo porque eu acordei falando em aramaico. O Espírito me deu através de sonhos. Um católico, hein? Então o misticismo é muito grande. Aí eu falei, dá para você falar um pouquinho comigo? Ele falou, não é qualquer hora. Mas eu posso falar um dia para você. Você pensa que ele é doido? Não, não é uma pessoa normal. Mas o misticismo vai além. É assim que o misticismo faz. Se isso está realmente acontecendo entre vocês, se realmente está acontecendo, olha Paulo. Então procurem evoluir no intuito de traduzir esses idiomas para todos. Você está vendo aí de fundo a Ana Paula Valadão gatinhando atrás aí no fundo, no background. Está vendo aí? É a unção do leão, é a unção do riso, é a unção do cachorro, é a unção do choro. É cair pelo poder de Deus, um movimento que começou agora no Canadá, a partir de 1990. Se você conversar com qualquer teólogo, pai da tua igreja, os pais da tua igreja, que fazem a teologia sabática, dominical, a teologia... Ou mesmo que a tua igreja não tenha teologia, você que é Deus e Amor, você que é CCB, Tabernáculo da Fé, você vai ver que isso é repreensível, é errado. Os principais da tua igreja serão contra. Por isso, quem fala em outro idioma pelo Espírito, não fale em voz alta, a menos que possa interpretar. Olha o original. Não fale em voz alta. Não tem sentido falar em voz alta, a menos que possa interpretar. Na tua Bíblia está tão mal traduzido que você não vai entender essas questões. Não vai entender. Pode ler, você não vai entender. Se isso realmente está acontecendo entre vocês, então procurem evoluir no intuito de traduzir esse idioma para todos. Revelarem. Foi a partir desses versículos que surgiu o termo carismático, umbandice pentecostal, orar em línguas. Por quê? Porque aqui no grego aparecem duplamente o emprego do termo glosse. Daí originou o termo glossolalia. Escute isso aqui, na psicopatologia. Isto é também chamado de glossolalia. Porque em hipnose é possível fazer alguém falsificar a comunicação em outros idiomas. Um dia eu vou aplicar essa hipnose, eu vou só aperfeiçoar minha técnica e vou aplicar no encontro só para vocês verem. Eu já fiz a colagem de mãos, não sei se vocês viram, vocês podem ver lá no Instagram, facebook.com/filosofiax. Eu coloquei, de tempo em tempo a gente faz aqui um teste de hipnose com alguém, e alguém que se concentra absolutamente, ou que é alienável, de uma coisa ou outra, ou que se concentra e acredita em mim, ou porque é alienável, não quer dizer que é fraco, ou é porque realmente confia em mim, segue todos os passos, fielmente atinge a linha imaginária, ou porque é alienável. Aí esses dois casos, a pessoa cola as mãos, por exemplo. Pois o que tem de igrejas que eu já refutei com tremenda dor no peito, no coração, que dizem que quando cola as mãos é o demônio, aí eles chamam para frente para fazer exorcismo, ou quando cola as mãos é o Espírito Santo. Gente, essa ilusão, essa fantasia tem que acabar, e vocês passam na frente desses templos todo dia e dizem, nada vamos fazer, estamos coniventes, complacentes, cada um segue seu caminho. Gente, isso está errado, essas pessoas estão enganadas, essas pessoas estão perdendo dinheiro, essas pessoas estão perdendo seu tempo, essas pessoas estão perdendo sua vida, essas pessoas eram para estar conosco na ação social, na caridade, no trabalho social, na beneficência, no amor, na comunhão, espalhando a verdade, por favor. Agora escute, na psicopatologia, o nome disso é distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem falar em uma linguagem nova.
Isso é possível, porque é uma área cerebral que é ativada para isso. Inclusive, tem um caso real, vocês podem procurar agora na internet, um caso real, passou na televisão, eu devia até ter separado para colocar aqui, apesar que essa questão dos direitos autorais impossibilita, para vocês verem, se alguém achar até o link, pode colar aqui no chat gravado, para que todos possam ver depois, o link de um senhor que amanheceu, teve um sonho e amanheceu falando em chinês. Mandarim, ele nunca aprendeu, ele nem sabe ler e escrever direito português. E aí foi o jornalista lá, comprovou, fizeram investigação, de fato ele estava falando chinês. Inteligivelmente. Então veja, isso é possível, ele não é crente, ele não fez oração, ninguém orou por ele não recebeu batismo no Espírito, como vocês falam, misticamente, equivocadamente. Porque é uma área cerebral que pode ser aberta, ativada, tão simplesmente, organicamente. Porque quem fala em outro idioma, seu espírito fala em outro idioma pelo espírito. Aqui está tudo maiúsculo, porque é assim que aparece aí. Mas, depois, quando vocês adquirirem a Bíblia Original Codex impressa, vocês verão maiúsculo e minúsculo. É quando diz assim, seu espírito, minúsculo, fala em outro idioma pelo espírito, maiúsculo, mas não há entendimento espiritual. Não tem sentido. Aí ele diz, então como devem falar? Falem com o espírito, mas também com entendimento. Cantem, aliás, raramente a Bíblia fala em cantar. Hoje dá-se tanto valor à música, música gospel, música católica, porque a música é emotiva, porque a música tem um poder de persuasão incrível, não só para o gospel, não só para o catolicismo, para a religião, mas para qualquer tipo de persuasão. A música persuade você a votar em alguém na política, a música persuade você a mudar de posição em alguma disputa filosófica, a música persuade você a assistir um programa de televisão. A música é incrível, é algo dado por Deus para nós, que mexe conosco. Então, são poucas as vezes que Paulo vai falar sobre música. Nós veremos isso em Efésios, nós veremos isso aqui. Não tinha esse valor que tem hoje. Certo? Aliás, eu já ensinei vocês sobre Salmo, daqui a pouco eu vou falar novamente. Falem com o Espírito, na tua Bíblia está dizendo ore, orar, oratória, falar. Aqui é falar. Fale com o Espírito, mas também com entendimento. Cantem com o Espírito, mas também cantem com entendimento. Por que ele está falando isso? Ele vai explicar. Alguns até estão cantando em outros idiomas em êxtase, em transe. E isso acontece hoje ainda. Mas naquela época eram idiomas, hoje não. Vou explicar, é porque o Salmo, a visão do Salmo para o judeu, e os pagãos aprenderam isso, é que você podia cantar e orar ao mesmo tempo. Isso é adorar. Apesar que não é adorar na raiz etimológica, porque adorar é fazer o bem ao próximo, é fazer o bem com o seu corpo, com suas ações. Mas, no sentido de cantar, eu já ensinei vocês que está errado dizer hino, está errado dizer louvor. Está errado. São expressões erradas, são coisas que vocês vão repetindo por tradição e não sabem o significado das coisas. Eu vou louvar, eu vou cantar esse hino. São expressões novas e erradas, do ponto de vista original. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, a tua Bíblia diz ações de graça, mas é cantar. Porque muitos judeus, e quem sabe até pagãos, estavam orando e cantando ao mesmo tempo, balançando o corpo com os salmos. Porque todos os salmos são canções, possuem melodias. Melodias essas que eram bem conhecidas naqueles dias. Hoje muito se perdeu. E eles cantavam e oravam, e como eles tinham uma aptidão de falar em outros idiomas pelo Espírito, naqueles sinais que aconteciam naqueles dias, eles entravam em êxtase e não conseguiam segurar a ansiedade de falar. Era bom, era emocionante. Então ele diz assim, estão até cantando, e hoje acontece, tem gente, só que hoje eles cantam em idiomas que não são idiomas, línguas que não são línguas. Línguas criadas, como eu já falei, essa Babel. Como podem fazer uma Babel, que significa confusão, se Deus deu exatamente o dom para elucidar, para fazerem se entender qual é o objetivo das línguas? Que o mundo pagão, 72 nações, através do ide por todo o mundo, conhecesse o Evangelho em todos os seus idiomas, fosse um sinal para o mundo inteiro. Esse é o objetivo, o propósito. Tudo que Deus faz tem propósito.
Que propósito tem hoje? Que descrente hoje que diz, olha, eu vou aceitar a fé porque eu entrei numa igreja e vi a pessoa falando em línguas, que lindo aquilo, me convenceu. Eu nunca vi alguém ouvir outro falando em línguas e dizer, fui convencido, persuadido para a verdade porque isso aqui me convenceu. Olha que língua. Olha só. Ninguém vai se convencer com isso. Pelo contrário, Paulo vai falar agora. Alguns até estão cantando em outros idiomas em êxtase. Ora, como poderão entender suas canções aqueles que não conhecem esses idiomas que vocês cantam? Na sua mente, o Senhor está recebendo suas canções. Entenda, na sua mente é para você. Na tua cabeça, você está muito bem. Deus está feliz contigo. Você está espiritual. Olha que lindo. Mas se o próximo não te entende, que valor terá isso? Que valor tem isso se o próximo não te entende? Antes que vocês julguem que eu ensino assim, porque não tenho o Espírito Santo, porque não vou orar no monte, como muitos me escrevem, quase todo dia tem gente que me escreve assim, que você é um filósofo, porque eles não entendem o que é filosofia X, né? Eles não sabem. Você é um filósofo, filósofo não tem o Espírito Santo. Você é teólogo, teólogo não tem o Espírito Santo. Aí vem outro dizer aqui, o que você é? Em que religião é a tua? Você criou uma seita? Você não tem o Espírito Santo, você não tem experiências místicas. Você não conhece minha biografia. Eu orava 5 horas por dia no chão. Minha mãe é testemunha, deve estar me assistindo. No carpê que tinha em casa, quando criança, quando adolescente, quando jovem, até sair do sistema, até abrir a mente a partir dos 22, hoje tenho 32. E eu orava 5 horas com fundo musical, falando em línguas em transe. Na minha cabeça tinham anjos voando no quarto comigo. E Paulo está fazendo a mesma coisa. Paulo está dizendo, antes que vocês me julguem, ele fala isso porque ele não tem essa experiência que nós temos. Essa experiência, sempre a experiência. Aí ele diz, antes que vocês julguem que eu ensino assim porque não falo em outras línguas, informo que, com a graça do Criador, falo em mais idiomas que todos vocês, tanto humanamente como pelo Espírito. Isto é, na língua dos homens e através do Espírito, que a tua Bíblia traduziu como anjos, porque as línguas dos espíritos, anjos são espíritos, tanto daimons como os espíritos de Deus, 72 espíritos do bem, 72 espíritos do mal, tem que ler toda a Escritura, Gênesis 6, Gênesis 11, enfim. Mesmo assim, nas reuniões prefiro falar 5 palavras compreensíveis para ensinar os alunos a falar 10.000 palavras em outro idioma. Parem de ser crianças. Sejam infantis apenas na maldade. Se é para ser infantil, seja na maldade, na malícia, no ego. Mas sejam adultos no modo de pensar, usem a razão. Isto é culto racional, é o culto do intelecto, da escolha, do raciocínio e não a emoção. Está escrito na Bíblia de vocês, aí ele diz, Isaías 28, 11, 12, abre aspas, eu, o Senhor, falarei a este povo por meio de homens de outros idiomas, e por meio de lábios pagãos, isto é, de outros povos, falarei também, mas eles ainda assim não me ouvirão, disse o Senhor. Veja, falarei através de povos de outros idiomas que não hebraico, está falando para Israel. Falarei também com outras pessoas de fora, usando o idioma de vocês, falando no idioma de vocês. Eu vou usar as duas coisas, Deus está dizendo, através de Isaías. Eu vou usar pessoas que falam grego para falar com vocês em hebraico, porque vocês não ouvem a verdade. Eu vou usar quem fala grego, quem fala o idioma persa. Eu vou usar quem fala chinês. Eu vou usar quem fala o latim com vocês. E de outra forma, vou também pelo Espírito, pelo meu Espírito, vou fazer com que eles, pagãos, falem aramaico e hebraico para vocês me ouvirem. Aí ele diz, mas eu sei que mesmo assim, agindo dessas duas formas, vocês não me ouvirão. Olha essa citação da primeira Bíblia de Paulo. Vê essa citação paulina de Isaías 28, Iluminare, está claro que o Senhor fez a contraposição de Gênesis 11 em Atos 2 e 10 para que os pagãos fossem usados como sinal. Isso se cumpriu em Atos 10 e 2.
para os judeus crerem nele, e mesmo assim não ouviram. Tudo tem um propósito e um tempo definido. Paulo continua. Sabe quando é que isso se cumpriu? Você viu que eu falei que são duas formas que Deus falou em Isaías 28. Se cumpriu em Atos 10 e Atos 2. Escreva aí no seu caderno. Isaías 28 se cumpriu em Atos 2 e Atos 10. Porque em Atos 2 ouviram falar em seu próprio idioma. Isso sim é um sinal, você ouvir pessoas de fora falar em seu próprio idioma. E sendo pessoas simples, que não falam em outros idiomas, que não tinham como aprender outros idiomas. Isso sim é um sinal maravilhoso, uma prova de que o Espírito está na consciência deles, de que eles estão possuídos, encarnados, que Jesus está ali. E se você colar o grau 200 e 201 para você ver o original, você vai ver que eles achavam que tinham acabado com Jesus, o herege de Jesus. E de repente Jesus está na cabeça de 120 pessoas, na boca de 120 pessoas. O Espírito dele estava vivo ali, falando com eles, as mesmas palavras que ele falava quando estava em carne, ele estava falando em espírito. E quando o sistema religioso soube disso, ficou espantado, estarrecido. Paulo continua. Tudo tem um porquê. Que lindo. Vejam com esta profecia de Isaías, que os idiomas são um sinal do Senhor para os que não confiam nele. Então não tem essa coisa da teologia, da Assembleia de Deus e Congregação Cristã, é que tem dom e tem sinal. Não tem isso não. Não existe essa separação que vocês criaram só para deixar os crentes das suas igrejas felizes. Eu me lembro que há 11 anos atrás, um teólogo muito conhecido em Curitiba me disse assim: nós, da Assembleia de Deus, vamos em breve, assim como liberamos a política, a televisão, as mulheres usarem calças, cortarem o cabelo e tantas outras coisas que nós mudamos, nós vamos abrir para essa questão. Nós vamos nos tornar mais batistas e mais presbiterianos, que é de onde saíram os pentecostais. A congregação cristã saiu do presbiterianismo, Luiz Francisco, da teologia presbiteriana. Daniel Berg e Gunnar Wingren, mesma coisa, batista e presbiteriana. Nós vamos voltar às nossas origens porque nós vimos que estamos errados. Foi um tempo de fantasia, um tempo de ilusão, foi um erro. Eu escutei isso há 11 anos atrás, eu nem tinha conhecimento dos originais. Você entende? Eu nem tinha feito perícia alguma, eu só tinha meus questionamentos através da lógica, incoerência. Isso aqui não tem coerência. Agora veja, quando a gente chega aqui numa perícia bem feita como essa, entregue a vocês, quantas milhões, são pelo menos 700 milhões de pessoas falando em línguas no mundo. Você que é espírita, que muitos espíritas esotéricos católicos se achegam, e nunca foi carismático, nem um bandista, você nunca falou em línguas, muitos se achegam a nós, né, na filosofia X, com a visão X, e estava dizendo assim, mas essas questões até nem me interessam, eu estou esperando a questão das mulheres. Mas veja, repito, 700 milhões de pessoas falam em línguas. Você já imaginou tirar essas pessoas da infantilidade, da puerilidade, da fantasia? Revelar isso para elas. Você está entendendo a importância disso? Eu tenho um avô evangélico, já falecido, que ele chorava porque ele não falava em línguas. Ele achava que não era batizado no Espírito, que ele não tinha o Espírito de Cristo porque não falava em línguas. O meu melhor amigo, Vander Lopes, que você pode ver até o velório dele dentro da Assembleia de Deus, que eu fui lá no dia da cerimônia fúnebre, me despedi do meu amigo. Inclusive, quando eu fui lá, ninguém me cumprimentou. Uma igreja com mais de 500 pessoas não me cumprimentaram porque sabiam do meu trabalho aqui no X. Isso já faz muitos anos. Porque eu sou tido como herege. E nessa cerimônia fúnebre me despedi do meu amigo Vander Lopes, 80 anos, que foi 45 anos da Assembleia de Deus. E ele dizia para mim, eu vou morrer triste, porque eu não falo em línguas e porque eu não tenho o Espírito Santo. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Enquanto tem gente, ele dizia, se amolecendo, caindo no chão, eu estou ali cada vez mais endurecido, eu não entendo. Mas eu não consigo falar nessas línguas. E ele morreu triste achando que não tinha o Espírito Santo. É isso que nós temos que mudar no mundo. Isso é serex.
é ser luz para essas pessoas, é tirá-las dessa fantasia, é evoluir elas e tirar elas dessas creches espirituais, dessas maternidades, dessas sinagogas. Aí ele diz, vejam como essa profecia que eu citei de Isaías 28, que são idiomas, sinais para quem não confia em Cristo, para quem não conhece Cristo. As línguas não podem ser usadas só entre crentes. Olha o que ele está dizendo aí na tua Bíblia. Pois os crentes já creem. Não existem sinais para crentes. Deus só interfere quando? Com propósito, bem definido. Deus só interfere quando, você que colou todos os graus como bom aluno, boa aluna, você sabe, Deus só interfere quando, Paulo diz, pois os crentes já creem. Não existem sinais para crentes. Para quê? Seria privilégio? Para quem já crê, existe profecia. E sabe o que é profecia? É denúncia de corrupção. Sabe o que todos os profetas maiores e menores faziam? Denunciar a corrupção sistêmica e endêmica, sacerdotal, levítica, eclesiástica, do clero. Desvio de dinheiro, Miqueias 3, Malaquias 3, Amós, Joel. Sabe o que é profecia? Profecia é pregação de exortação, é confronto para a evolução, é ensino e instrução para aqueles que já conhecem a verdade. Sabe para quem que tem sinal? Olha que lindo, está falando em idiomas. Para quem não acredita, para que ele possa acreditar. Mas como pode falar em outro idioma? Eu vou acreditar nisso realmente. É para que você possa acreditar. Aí depois que você acreditou, acabou. Depois que você acreditou, não tem mais isso. Depois que você acreditou, você tem que evoluir. Se quando vocês se reunirem como igreja escola, quase todos começarem a falar em idiomas, então os que estão visitando, descrentes, vão achar que vocês estão ficando loucos. E não é? Agora, se entrar um visitante que ainda não conhece a verdade, quando ouvir vocês falando no idioma deles, quando ouvirem, vamos colocar aqui visitantes, eles poderão ser convencidos de que realmente são pecadores, errantes, e tudo que for falado em seus idiomas será julgado, a consciência deles será condenada, julgará seus erros em sua consciência, e ao serem expostos os segredos dos seus corações, eles se prostrarão e com o rosto no chão reconhecerão o Criador, confirmando que Ele realmente está entre vocês. Será confirmado que Ele realmente habita, Ele está entre vocês. Fraternidade de Corinto, quando vocês se reunirem como escola de Jesus, todos podem participar, não tem acepção. Agora eu quero que todos vocês escrevam no caderno. Todos podem participar. E eu vou abrir o chat para a participação de vocês, porque eu preciso ter um feedback agora de alunos, para ver se vocês vão entender. Porque quando tiver o Café X, que eu espero que esse café saia mediante doações, a importância dele, eu vou ter visitantes do mundo inteiro que passam por aqui. Eu vou ter vocês que vão nos visitar, os que moram aqui, os que vão morar aqui. E essas pessoas, elas serão meus alunos. E eu estarei vendo a evolução deles, o recebimento dos ensinos, como eles recebem, o feedback. Agora, virtualmente aqui eu não consigo ver como vocês estão recebendo. Um professor precisa saber se seus alunos estão recebendo, se estão entendendo ou não. Não é? Então, devido a isso, é que eu insisto em retornar o uso do chat em momentos específicos, porque eu preciso
do feedback de vocês. Preciso saber se você está me entendendo agora. Então eu aguardo aqui a chegada de vocês aí no chat. Vamos lá? Olha só, Fraternidade de Corinto. Quando vocês se reunirem como escolas de Jesus, todos podem participar. Ah, que lindo! Então todos vocês agora escrevendo. Todos, é importantíssimo, senão você não vai entender. Todos podem participar. Todos podem profetuo, falar. Escreve assim. Todos podem falar. Eu vou aguardar vocês que... Guarda bem, todos. Todos. Agora pergunto, se todos podem participar, por que as mulheres têm que ficar caladas? Porque é um acréscimo. Porque é um acréscimo maldito, diabólico. Eu fui entrevistado pela professora Salma Ferraz, que esteve no Jô Soares, escritora. Ela fez até um livro sobre as mulheres, contra o machismo bíblico. A professora Salma Ferraz me entrevistou junto com um dos maiores teólogos da maior revista de teologia da América do Sul. Você pode procurar essa revista aqui, se não me engano é revista HRBR, uma coisa assim. É uma sigla. História do Brasil, de religiões e tal. Nessa revista, me perguntaram sobre Paulo, o véu, as mulheres, o machismo de Paulo. Veja que até os teólogos protestantes e católicos condenam Paulo. Desigrejados, igrejados, ele é um rabino enrustido, ele é um impostor, um embusteiro, o apóstolo mentiroso. Por causa dessa desgraça desses rabinos. Isso aqui não é antissemitismo, não, porque tem muitos rabinos entrando nos meus vídeos e me chamando de antissemita. Eu não duvido nada que amanhã ou depois vocês me prendam por causa disso. Mas olha, rabinos desgraçados, isso é sem graça de Deus, legalistas, que foram lá e colocaram esses 2 versículos na tua Bíblia. Assim como colocaram tantos outros. Você vai ver agora. Eu estou dizendo que todos podem falar. Presta atenção. É sério isso aqui. Tabernáculo da Fé, a mulher não pode aprender, não pode estudar, não pode se formar, não pode nada. Cadê a Ana Jungs? Congregação cristã, mulher subalterna. Escuta isso aqui. Todos podem. Aí ele começa a ordem. O que quiser cantar um salmo ou orar um salmo. Presta atenção. Ó, por que não dá para abrir o chat? Vocês já estão fazendo assuntos paralelos. Vocês não sabem se comportar, não. Salmo, eu falei sobre isso em graus. É orar e cantar ao mesmo tempo. Essa é a concepção quando se fala em salmo. Porque salmo naquela época é a origem que deu ao terço, ao rosário. 1/3 dos salmos. 150 salmos, 50 bolinhas para você rezar a oração repetida. Isso é mais uma prova de que o cristianismo é a extensão do judaísmo. O terço. Tudo com base nos salmos. Pois bem, naquela época o que eles tinham como Bíblia eram os salmos. Os salmos, por exemplo, e outros livros poéticos que também eram poesias cantadas, como Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Salomão, alguns trechos, Provérbios, alguns trechos, mais propriamente os salmos. Você cantava os salmos salomônicos ou davídicos, ou da história de Israel saindo do Egito. Tinham as melodias eram conhecidas, hoje poucas são. Então você cantava e orava. Você podia fazer isso. Aí ele disse, se alguém quer fazer isso na reunião,
né, no culto racional, usando o intelecto, razão e emoção, se controlando, na reunião como igreja, na reunião como escola de Jesus, pode fazer isso. Não tem nenhum problema. Se alguém quiser participar com um salmo. Então aqui são uma das poucas vezes que Paulo fala sobre música, canção. Escute. O que quiser cantar um salmo, o que quiser ensinar, olha o original. O que for ensinar, perdão, o que estiver inspirado para alguma revelação, desvendar algum mistério, mas não é o mistério que você conheceu lá no pentecostalismo. Escute. E os que falam, ele deixa por último, em outros idiomas, desde que com a devida interpretação, tudo deve ser falado de forma que todos entendam. E assim haja evolução. Na tua Bíblia diz edificação, é crescimento, evolução da igreja, escola de Jesus. Revelare. Aqui, revelação na sua Bíblia não são visões, profetadas, visagens, revelamentos, ou as revelações da Igreja Deus e Amor, Pentecostal de Jesus Cristo, visão missionária e derivadas, que hoje o que tem de igrejas, denominações e até algumas Assembleias de Deus, revelação. O Senhor está me revelando, não se engana, me revela, não se equivoca. Escute aqui, isso é fantasia. Essas revelações que surgiram a partir de 1950, 1960, e sim revelares. Revelares mesmo, como esses seus, Áquel. Sim e não. São como esses, mas é mais do que isso. É alguém inspirado para falar algo que quase todos não sabem, que é o que eu faço aqui, revelar, tirar o véu. Por quê? Vamos ver por quê? Nós vimos Paulo falar várias vezes que ele, como mestre da graça, ele escreveu isso aos Romanos, e aqui mesmo em Coríntios, que ele, sendo o mestre da graça, ele revela, ele é revelador dos segredos do Criador. É nesse sentido primário as revelações aqui embutidas. Ou seja, quem são os mestres? Aqueles que conseguem revelar para vocês o que os textos querem dizer. Vocês sabem o que quer dizer essa profecia aqui de Isaías 28? Vou explicar para vocês. Aqui se cumpriu aqui. Isso é revelação. Olha o que transformaram hoje em revelação. Revelação hoje é adivinhação. É especulação. É adivinhar a vida das pessoas. É incrível. Mas como é que essas pessoas vão enxergar essas coisas, né? Você acha que uma Deus e Amor vai crescer na França, na Alemanha, em Portugal, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Espanha, no Japão? Não vai. Ah, mas a minha igreja está lá. Está lá e tem 3 brasileiros. Porque quem tem cultura, educação, o mínimo de coerência mental, jamais vai aceitar isso. Evoluam. Veja também que no versículo 30, logo abaixo, revelação tem o segundo sentido, que é apenas o desejo com convicção de compartilhar algo que vai evoluir, edificar o grupo. Sabe o que é isso? Vou explicar. Revelação também é, em segundo sentido, quando você está sentado ouvindo quem está de pé. Já vou explicar. Aí você sente de falar algo. Isso é chamado de revelação. Veio algo para você, uma intuição, mas com convicção. Dentro da tua evolução, a tua verdade relativa. Aí você se manifesta com a mão ou pede a palavra. Eu gostaria de falar também. Aí já vou explicar como é que se dá a ordem, você vai saber agora. Em cada reunião, só 2, no máximo 3, podem falar em outros idiomas, um após o outro, e deve ter tradução. Eu quero que eu vou deixar o texto na tela, e você ouve bem, ouve bem. Primeiro, 2 ou no máximo 3, eles não cumprem isso. Depois, falar em outros idiomas, eles não falam em outros idiomas, eles falam em línguas dos anjos. A glossolalia da psicopatia ou psicopatologia.
um após o outro, eles falam todos juntos. E deve ter tradução. Não tem tradução. Ou seja, é uma apostasia. Porque apostasia significa um descaminho totalmente longe. Está absolutamente longe, muito aquém do original. Porque, primeiro, não são idiomas. Segundo, não tem interpretação. Terceiro, falam todos ao mesmo tempo. E quarto, falam muito mais do que 2 ou 3 em cada reunião. E quinto, chamam aquilo de culto. Na concepção mística ainda do Velho Testamento. Vocês entenderam? Paulo está falando 2 em cada reunião, no máximo 3, sempre delta, 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 delta. No máximo 3. Então, vocês têm habilidade pelo Espírito de falar em outros idiomas? Muito bem, você levanta um lá e fala pelo Espírito. Depois, o segundo, já está bom. Ou o terceiro no máximo, por esta reunião já está bom. E interpreta, ou você mesmo que tem habilidade, ou outro, se você não consegue fazer a simultaneidade, a tradução simultânea. Ou quase simultânea, sequencial. Vocês entenderam que não tem uma denominação dentro do original? Aí ele disse, e se ninguém traduzir, então que fiquem calados, mantenham as palavras dadas pelo Espírito em suas consciências. Veja o original nessa parte B. Revelare. É por causa do mau entendimento desse versículo que vemos hoje muitos crentes falando em línguas que não são idiomas dentro de si mesmos mentalmente, ou em voz baixa. Alguns chegam a falar em línguas para que o diabo não saiba. É que o diabo, ele não consegue ler a consciência. Então, por isso que eu oro em línguas, mentalmente. Que aí só Deus sabe o que eu estou falando. Olha o tamanho da fantasia. Sabe o que é mais grave ainda? Outros vão orar e cantar em línguas mentalmente enquanto estão em público para não serem ouvidos. Porque Paulo falou aqui que é para orar em línguas ou falar em línguas dentro de si, para si. Aí o cidadão está dentro do ônibus ou da empresa e ele fala em línguas para si, ou na reunião. Isso aqui não é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é quando alguém condena uma pessoa de bem dizendo que ela é do mal, que é o que fizeram com Jesus. Ele é satanista, ele é herege, ele é rebelde, ele tem demônios, sendo ele do bem. Isso daqui é uma constatação. Paulo acabou de dizer, isso é loucura. Até uma guitarra é mais inteligente que vocês. Vocês são crianças. A Joviana está dizendo aí que orava em pensamento e em línguas. Quem mais aí? Confessa. Confessa e deixa. É triste, gente. Eu queria sorrir e não consigo. O misticismo gerado é gritante. Por isso Paulo disse, parem de ser crianças. Basta de fantasias. Paulo continua. Que coisa, não? Sobre os que falam nas reuniões, falam aqui é dirigir a palavra. Tanto faz se é para ensinar, ou se para revelar algo, ou se para confortar, que é no sentido de pregar, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de esperança. Porque às vezes alguém está muito triste, então você vai consolar, vai dar uma experiência. Olha, eu também passei por isso. Essa é a reunião. A reunião que nunca teve altar, que nunca teve púlpito grego, nem altar judaico.
Agora, ouça outra coisa que ninguém cumpre, nem vocês da Escola de Jesus X, que eu espero que a partir de hoje vocês cumpram. Presta atenção. Sobre os que falam nas reuniões, também, mesma coisa. Isto é, primeiro ele falou dos que falam em seu idioma, dos que falam em outros idiomas. E agora ele está falando dos que falam no idioma local, em seu idioma. Aí ele diz, 2 também, ou no máximo 3. Silêncio. Eu quero que todos vocês escrevam aí no caderno, ou no chat agora. Escreva assim, ó. Delta, outros idiomas. Embaixo. Delta em seu próprio idioma. Escreva isso. Delta, outros idiomas. Delta, outros idiomas aqui, confusão. Em seu próprio idioma. Eu vou esperar vocês escreverem. Isso é muito importante. Para vocês nunca mais esquecerem, se vocês querem fazer uma reunião original, vocês querem fazer uma reunião original, vou explicar. 2 ou no máximo 3. 3 é delta. Sempre 3. O 3 está em tudo. A pirâmide. Naquela época, por acaso alguém aqui fala em outro idioma pelo Espírito? Tem alguém aqui que fala em outro idioma pelo Espírito? Não há. Eu até falo inglês, falo espanhol, mas eu falo humanamente mesmo. Então também não tem por que falar, a não ser que a reunião onde você está aí, na Holanda, agora me assistindo, em Miami, no Japão, na China, aí tem metade de chinês, metade de brasileiro. Aí tem porquê, que aí vai falar um pouco de chinês, um pouco de português. A não ser que tenha alguém me assistindo agora na Holanda, que tem um grupo lá que se forma de 15 pessoas, 5 são brasileiros, 5 falam castelhano e 5 falam holandês. Aí tem porquê. Dividir os idiomas. Agora, ninguém aqui fala em línguas, idiomas, pelo Espírito mais. Por que parou? Vou explicar por quê. Porque são sinais para os descrentes. Acontece que o mundo inteiro hoje crê. E quando diz crê, é crê relativo ou crê absoluto. Isto é, todo mundo crê. Todo mundo conhece um Deus. Islamismo, judaísmo e cristianismo domina quase que todos os humanos da Terra. E até aqueles que se dizem ateus, ascéticos ou agnósticos já passaram por alguma crença. E todos já ouviram falar de Jesus. Mesmo que não do Cristo original. Então por que o Senhor teria que continuar? Porque você não entende micro-apocalipse, macro-apocalipse. Porque você não entende que até 70 depois de Cristo houve a expansão. Paulo falou em Tessalonicenses, Paulo falou em aos Coríntios, Paulo falou em Atos. Nós vimos nos originais, é só você colar os graus, veja a Bíblia toda. Aí você vai ver que Paulo falou muitas vezes que o evangelho já tinha sido pregado no mundo inteiro. E ele falou isso em 60. Pouco antes de morrer, 60 depois de Cristo, o mundo inteiro já ouviu a verdade. Está lá em Atos 28. Então, silêncio aqui, silêncio, para vocês entenderem. A partir de hoje, vocês que se reúnam como escola de Jesus, como igreja, se vocês querem seguir o original, vocês querem seguir o original? A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, vocês querem seguir aquilo? Querem? Eu quero estar o mais próximo possível do original aqui, o mais próximo da verdade. Muito bem. Então você tem que permitir as pessoas falarem, no máximo, 3 pessoas falarem durante uma reunião. Isso aqui destrói absolutamente o sermão de Calvino, como nós falamos do livro Cristianismo Pagão, do livro Sistematizando, Desteologizando, que você pode adquirir a preço de custo. Como nós falamos em todos os vídeos graus primários, rudimentares. Quando surgiu o sermão, a hora da palavra, a hora da pregação, quem é o pregador? Ficam indo atrás de pregador, de graça ou cobrado? Cobra para pregar. O profissional pregador. Aí estuda homilética
para poder entender como é que se faz um sermão, início, começo e fim. E se na tua denominação não tem homilética, não tem teologia, mas você vai seguir basicamente a mesma coisa, uma dissertação, início, começo e fim, a hora da palavra. Quem vai pregar hoje? Tá errado, tá errado. Igreja é escola, não é pregação. Por isso que você fica 30 anos sem evoluir, sem aprender nada. Porque pregador só consola, é vitorismo. Ou é pregação de dogmas e sacramentos, rituais. Igreja é escola, é instrução. Sabe? Jovens precisam tirar suas dúvidas, casados, solteiros, sobre sexo, sobre a vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre ética, sobre moralidade, sobre tudo, sobre atualidade. As pessoas precisam tirar dúvidas. E não aconselhamento pastoral, marcar uma reunião com o presbítero, com o pastor, com o evangelista, tentar falar com o padre. Não! A própria reunião tem que tirar dúvidas. A própria reunião tira dúvidas. E não fazer o culto de adoração ao Senhor e depois as minhas dúvidas vão comigo para casa e eu vou tentar um dia falar com alguém que possa me responder. Gente, essa defasagem, esse déficit pedagógico é tão gritante, tão terrível, que vocês chegam aqui e quando eu explico as coisas para vocês, eu leio aqui todo dia as pessoas dizendo, só agora fui entender, depois de 20 anos, depois de 30 anos, depois de 40 anos. Gente, isso é horrível. Isso é depressivo. Igreja é escola. Escola, educare, eclésia, tirar para fora. Então eu queria que vocês escrevessem agora assim, ó. Em nossas reuniões, 2 ou 3 podem falar. E deu. E não é um pregador, é o pregador. Não, é 2 ou 3. Mas que muitas vezes Jesus dominava a palavra e falava por horas. Paulo mesmo falou por horas, você mesmo fala por horas. Sim, mas eu estou dizendo que a recomendação é que 2 ou 3 falem, e não todos falem. Aí tem os desigrejados que se reúnem em círculo, lá 30 pessoas dentro de casa, eles estão todos afoitos para falar, porque passaram anos em denominação sem poder falar. Aí agora todos podem compartilhar. O que cada um quer falar? Compartilha aí. Que nem a igreja do Atmani, com todo respeito a vocês da igreja local, vocês da igreja dos lares, vocês daquele grupo da igreja orgânica do Frank Viola, com todo respeito a vocês, de bem intencionados, mas vocês sentam e ficam lá, 20. O que você quer falar? Aí ficam descendo a lenha no sistema. Como esses pastores estão roubando. Reunião como igreja, como escola, é para evoluir, não é passado, é futuro. Não é para ser grupo de apoio de alcoólicos anônimos, de mulheres espancadas por marido, grupo de pós-abortistas, grupo de traumatizados. Está entendendo? Não é para ficar falando de traumas. Não é para ficar jogando raiva contra o sistema do quanto você foi injustiçado. Reunião como igreja é para evoluir, é para crescer. Reunião como igreja não é para ficar, todos falam, aí tem 20 pessoas, compartilha aí. É quem tem alguma coisa que realmente vai evoluir. Todos podem falar sim, mas que vai evoluir, que vai edificar. Porque tem dons. Ele não acabou de falar em 1 Coríntios 12, ele não vai falar em Efésios 4. Tem que ter dom. Quem que suporta ouvir alguém que não tem dom? De acordo com o dom é o quanto você fala. Você tem que ter autocrítica. Se você não tem muito dom para falar, fala 2 minutos. Quem tem mais dom para falar, fala mais tempo. 2 ou 3 tem menos dom, fala 5 minutos. Tem um pouco mais de dom, fala 10 minutos. O outro tem mais dom, meia hora. E como é que eu sei? A igreja sabe. Não é ninguém que diz. Não é ninguém que chega e diz assim, olha, Aquel, você é o melhor. Não, você não é. Todos são iguais. Não é assim. O dom, ele é reconhecível. Quanto tempo você consegue suportar alguém tocando piano? Se não tocar bem, eu não suporto muito tempo. Eu não vou sair da minha casa. Sabe por que muitas escolas de Jesus não crescem? Tem gente que diz assim, aqui é o teu grupo. Não é meu grupo. É a visão X, a visão original. Você quer seguir, quer. Não quer, não tem problema. Cada um na sua verdade relativa. Agora, você quer o original? Você quer a verdade? Eu ensino o original, comprometimento com o original.
Aí você diz, aqui no teu grupo, aqui, ó, não é assim que fala? O grupo do X aqui não vai para frente. Não vai porque não tem mestre. Ninguém vai sair de casa, nem eu sairia, se não for para aprender. Para que eunuco vai chamar Felipe para vir em cima do seu carro, da sua carruagem, se ele não sabe ensinar? Olha, vem aqui, senta aqui comigo. Senta aqui para quê? Tem que ensinar. Para que as pessoas arrodeavam Jesus? Porque ele sabia ensinar. Por que as pessoas escutavam Paulo por horas? Porque ele sabia ensinar. Então parem com essa loucura. Agora não tem mais clero, somos todos iguais. Somos diferentes pela função. Somos diferentes pelos dons. Então até quanto tempo tem que falar? Que eu tenho que ter autocrítica. Você sabe que quando eu vou nos encontros e reuniões, eu procuro ter o máximo possível de autocrítica. Eu sei que eu tenho que melhorar nisso. Mas eu procuro ter a maior autocrítica possível. Isso é uma deficiência de qualquer professor. Eu procuro ver as pessoas se elas estão começando a ficar cansadas. Mesmo que elas amem me ouvir. Mesmo que elas venham de longe para me ouvir. Mas eu tenho que saber o meu momento de parar. Então, 2 ou 3. Vocês entenderam que só 2 ou 3 podem falar, e você pega hoje um culto, uma liturgia totalmente equivocada, totalmente apostatada do original. Lá tem 10 falando, 20 falando, tem o pregador, a hora da palavra. Está errado, está tudo errado. Devem falar apenas 2, no máximo 3, e os outros devem analisar cuidadosamente o que está sendo dito. Na tua Bíblia está julgar. Por quê? Porque os outros precisam examinar se realmente é verdade, se é bom. E ele está falando também aqui da elegância, do silêncio. Olha aqui, ó. Os outros devem cuidadosamente ouvir. Vocês não param de escrever, vocês não param de falar. Tem alguém falando na reunião, todos param para ouvir, não é para ficar no celular, não é para conversar paralelamente. Tem que ter silêncio, tem que ter ordem. É o óbvio. Você nunca foi numa sala de aula, você nunca teve faculdade, igreja é escola. Escola, não existe escola sem ordem. Sobre a ordem de falar, quem fala deve estar em pé. E quando quem estiver sentado sentir de falar algo que vai evoluir o grupo, se manifeste para que quem estiver falando em pé conclua e sente, e quem pediu a palavra possa falar. Outra coisa, aqui fica explícito, a única vez em toda a Bíblia, que quem falava ficava em pé. Então eu quero que você escreva aí. Todos sentados, e quem fala fica de pé, fica em pé. Entendeu? Basicamente, isso é feito nos templos. Mas é importante. Não que não se possa ensinar sentado. Jesus ensinou sentado muitas vezes. Mas geralmente o professor fala em pé. Não é regra, mas é melhor. Todos vocês podem falar, é claro, mas um de cada vez. E que a fala ensine, evolua ou produza coragem. Coradium é fé. Produza coragem, encoraje as pessoas que ouvem. Sabe o que é isso? Cuidado você, desigrejado anarquista, que saiu traumatizado do clero, das igrejas, e agora diz assim, todo mundo pode falar. Pode falar se realmente vai ensinar, evoluir, encorajar. Por favor. Ninguém pode dizer que não consegue se controlar, pois os nossos espíritos são sujeitos à nossa razão, intelecto, consciência. Onde é que acontece o culto racional? Veja lá o original de Romanos 12. Aí na tua Bíblia é um clichê.
inclusive que muitos protestantes vão usar contra os pentecostais. O Espírito está sujeito aos profetas. Aí os pentecostais devolvem, refutando, para você ver como a igreja é muito unida hoje. É tudo o mesmo Espírito, são muito unidos. Que aí os pentecostais devolvem a refutação dizendo: o Espírito é sujeito, não o Espírito Jesus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como eles dizem. Aí eles dizem: quando o meu Espírito quer alguma coisa, eu consigo subordiná-lo, mas o Espírito Santo eu não consigo. Ele pode fazer eu cair no chão, ele pode fazer eu falar em línguas a hora que ele quiser, ele me leva para onde ele quiser. Aí tem essa discussão entre protestantes tradicionais e pentecostais, a divisão. Por isso que Corinto é a representação do sistema religioso de hoje. Olha o original, vou repetir de novo, porque de repente alguma ex-sacerdotisa pagã, alguém que falava em línguas lá em Corinto ou em outro idioma pelo Espírito, talvez dissesse assim: mas eu não consigo me controlar, eu não tenho domínio sobre essas coisas, por conta do emocionalismo. Preste atenção, faça silêncio e acompanhe. Ninguém pode dizer que não consegue se controlar, pois os nossos espíritos são sujeitos à nossa consciência. Por que você bate tanto nos desigrejados? Nós somos desigrejados, Gerardo. Não tem como, não é bater, é Paulo quem está batendo, não sou eu. É a tua Bíblia. A não ser que você seja um desigrejado novo, que não segue Bíblia, que tem esses, né? Tem os desigrejados que são contra Paulo. Cada um. O problema é de vocês no juízo final. Pois o Senhor não é Senhor de desordem, mas de paz. E é assim que Ele faz em todos os ajuntamentos de cristãos. O que é ajuntamento? Congregação, igreja, escola, grupo, agremiação, assembleia, onde se reunirem em nome do Senhor. Muito bem, Adilson, muito bem-vindo. Preste atenção. Revelare. Estou chegando nas mulheres. Se o Criador é Deus de ordem e paz, então onde há desordem, como havia em Corinto, divisão, como existe no sistema religioso de hoje, ego, transe, êxtase, pessoas que não conseguem se controlar, não é o Espírito de Deus, mas sim os espíritos dos homens vivos e também os espíritos dos homens mortos, os demônios que estão operando. Não foi assim que ele começou falando em 1 Coríntios 11, depois 12, 13? Ele falou: olha, tem Espírito de Deus e tem espíritos malignos. Tem que discernir qual espírito está aí. É que você tem que acompanhar todo o original até ele chegar aqui. Aí quando ele chega aqui, ele diz: qual espírito está em vocês? Deus é Deus de ordem. O Espírito de Deus, ele é organizado, ele é coerente, ele tem propósito, ele tem objetivo. Entenderam isso? Paulo continua e aqui começa o grande acréscimo, como está aí no título. O grande acréscimo: mulheres estejam caladas. Se preparem, a partir daqui, acréscimo. Estão preparados? As mulheres não podem falar assuntos cotidianos nas reuniões, nem fazer questionamentos quando alguém estiver ensinando, pois estes assuntos devem ser tratados em casa. Eu fiz aqui uma tradução que seria a única tradução coerente possível dentro de tudo que Paulo representa e ensinou. Porque um texto, isso inclusive é processo da canonicidade. Quando foi feito compilado a Bíblia, ou quando é compilado qualquer manuscrito, é feito um processo hermenêutico. Como é que funciona a hermenêutica, ou a exegese, a semântica? Como é que funciona? Você tem que ter, primeiro, esse texto repetido 2 ou 3 vezes, sempre confirmação com delta. 3 vezes,
em toda a Bíblia, ou em todos os manuscritos que forem encontrados no mundo, para poder ter alguma base, algum valor. E para poder ser canônico, principalmente, a maior regra é que o texto não pode contradizer o resto do compêndio. A compilação toda tem que ser harmônica. Isto é, como que Paulo vai dizer mulheres estejam caladas, se em 1 Coríntios 11 ele diz toda mulher que ora ou profetiza, isto é, fala e fala. E como que Paulo teria dito para a mulher ficar calada se ele acabou de iniciar o texto dizendo todos podem falar? Agora eu quero que todos vocês escrevam as seguintes frases. Mulheres podem orar e profetizar. Escrevam assim, vírgula. Mulheres podem orar e profetizar, vírgula. Todos podem falar. Aí em seguida escrevam, mulheres estejam caladas. Tem coerência? Dá para ser canônico esse texto? Tem canonicidade? Você aprovaria esse texto? Você diria, isso aqui é um cânon. Não está contradizendo tudo que Paulo acabou de dizer? É como, por exemplo, Hebreus 13, que diz, segui o exemplo, a referência dos seus ensinadores. Hebreus 13, 7, 8. Depois, Hebreus 13, 17. Obedecei vossos pastores. Contradição. Choque. Não fecha. É contraditório. E quando tem contradição, é igual a questão da circuncisão de Timóteo. Vocês lembram? Se Timóteo foi circuncidado por Paulo, como é que fica Gálatas 2? Que ele disse que não se sujeitou e jamais se sujeitaria a circuncidar Tito. 2 pesos, 2 medidas? Então, eu primeiro coloquei esses 2 versículos, como seria numa Bíblia se Paulo tivesse falado isso. Para não contradizer canonicamente tudo que ele acabou de dizer. Então vamos lá, revelare. Essa tradução foi adulterada, você verá a seguir. Porque em 1 Coríntios 11, 5 está claro que as mulheres podem falar e orar nas reuniões. Ele acabou de falar isso capítulos atrás. Lalém, ou laléu, é o termo que aparece aqui dizendo que as mulheres não podem falar assuntos do dia, cotidiano nas reuniões. Isso na hipótese dele ter dito isso. Ou seja, o escritor, o escriba que fez esta interpolação, teria dito isso. Diferente de profetuo, pois elas podem falar, profetizar, cantar e orar, como vimos em 1 Coríntios 11. Entretanto, expressões como caladas, que está na tua Bíblia, sujeitas, ordena a lei mosaica, porque não é a lei grega, e vergonhoso são acréscimos. Se Paulo soubesse que esses 2 versículos causariam tanta confusão hoje, julgamentos injustos contra ele, o machismo de Paulo está evidente aqui em suas Bíblias. De fato, da forma que foi traduzido na sua Bíblia, não importa a tradução, Paulo é machista. Eu estou ensinando vocês o seguinte. Aqui é bom que isso esteja na tua Bíblia para você que é ex. Porque quando alguém disser assim, mas para que Bíblia original? Eu estou contente. Você acha que Deus não ia preservar a sua palavra? Não ia proteger a sua palavra? Porque ele desconhece totalmente a história. O porquê das coisas. O Deus da Bíblia impressa na consciência. O Deus que nem precisa de Bíblia. Preste atenção.
Isso aqui é um argumento extraordinário para você ajudar as pessoas. Quando elas questionarem isso, diga, olha, vamos pegar aí, por exemplo, 1 Coríntios 14, 35 e 36 na tua Bíblia. Diz para mim, explica esse texto para mim. Aqui a minha explicação é, aí se a pessoa não souber explicar, pergunta lá para o teu pastor, para o teu padre. Gente, é fato. O que está em todas as Bíblias, em 1 Coríntios 14, 35 e 36, é machismo. Paulo é impostor, Paulo é embusteiro, Paulo é mentiroso. Porque se esse texto fosse dele, ele seria contraditório, mentiroso, impostor e machista. Mas que naquela época as mulheres não podiam ensinar, as mulheres... Eu já vou falar. Está preparado aí? Me escuta. Vocês precisam ser inteligentes. Quando questionarem você, viu, Rosana? Por quê? Eles sempre vão dizer, eles são previsíveis. Diga, me explica um texto que nem esse daqui. Não só esse, tantos outros. Escute. Mas os que leram versículo a versículo dos originais, desde Atos, Romanos e todas as cartas paulinas, comprovaram. Atos porque foi escrito por Lucas, que é irmão de Paulo, médico de Paulo, discípulo de Paulo. E vocês lembram que Lucas citou todas as mulheres possíveis. Isso era proibido pelos autores rabínicos. O valor que ele dá às mulheres. Quem lembra de Romanos 16, que é uma carta escondida de Paulo a uma mulher chamada Febe? Quem lembra? Uma carta que Paulo entregou na mão de Febe e disse, Febe, anuncia a minha carta, fala da minha carta para Cencreia, fala da minha carta para Éfeso, fala da minha carta para Corinto. Aí eles colocaram como último capítulo de Romanos para ficar escondido, mas é a carta de Paulo, está lá. Como é que eu sei disso? Está em qualquer enciclopédia bíblica. Se Paulo fez uma carta para uma mulher, como é que Paulo vai dizer, cala a boca, mulher? Gente, há uma grande injustiça com Paulo. Isso foi feito, sabe por quem? Por judeus. Porque esses judeus pensaram assim, Paulo era um rabino nosso, ele nos traiu, ele deixou nossa fé, e agora promoveu o cristianismo, essa heresia de Roma, então vamos difamá-lo, vamos destruí-lo, vamos confundir as pessoas, vamos jogar os cristãos contra Paulo. Os judeus estão por trás disso. Os mesmos judeus que caluniaram Jesus, que pagaram mulheres para difamar Pedro, Tiago e João. Se você analisou tudo, comprovaram que é bem pelo contrário, como vimos agora no capítulo 11, onde ele era obrigado a defender o véu. Mas vai ver por que ele defendeu e como defendeu, igualando mulheres e homens. A sociedade grega, a sociedade romana, a sociedade judaica eram machistas nesses dias. A menos machista era a cultura grega. Mesmo assim, essa libertação das mulheres só ocorreu agora, 1900 anos depois. Você sabe disso. Há 50 anos atrás. 50 anos atrás, até a Igreja Católica não deixava as mulheres entrarem de calça em determinadas paróquias, dioceses. O machismo é evidente em quase todas as igrejas judaico-cristãs. Machismo. Lembrem-se que muitos rabinos duvidavam que as mulheres tivessem alma. Elas eram animais, seres inferiores, bicótomas. E alguns diziam, pasmem vocês, que era preferível queimar uma Bíblia, queimar a Torá, queimar a lei de Deus, a ter que ensinar uma mulher.
E aí você entra no vídeo de Akel, Bolsonaro e sionismo, e você vai ver rabinos me xingando, me humilhando, com expressões de ódio. Você vai ver judeus ortodoxos, messiânicos, legalistas, bíblias, protestantes, todos unidos, católicos, citando a Bíblia, me chamando de satanista, maligno, esquerdista, demônio. Entra lá, mais de 200 mil pessoas. Todas dizendo em nome da família, em nome dos costumes judaico-cristãos, em nome de Israel, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, aquele que coloca a mão a favor de Israel é abençoado. Abram os olhos. Abram os olhos. Eles podem ter adulterado esse texto que difamou Paulo, será? Então vamos a um grande revelare. Gran revelare. Só a música pode expressar esse momento. Variante textual. Está em qualquer enciclopédia bíblica. Nas melhores, você tem uma definição melhor dos códex, análise perfeita disso. Olha aqui, segundo o texto ocidental, isto é, os manuscritos DG 88, escriba original, a tradução latina em geral, e o HMG, os versículos 34 e 35 aparecem depois do versículo 40. Portanto, esses versículos foram acréscimos escribais, escribas, copistas. Por quê? Pergaminhos podem se perder. Couro de animal, não tinha papel. Tá aqui, ó, pergaminho, ó. Couro. E esses couros, por exemplo, de cabra, com o tempo se perde, a letra sai, a tinta envelhece, e com medo eles faziam muitas cópias. Então os primeiros judeus que tinham ódio de Paulo, que eram falsos irmãos copistas, ou que até eram pró-Paulo, mas acharam que Paulo exagerou, errou, que isso seria um absurdo para aquela época, porque as mulheres não podiam ensinar, as mulheres não podiam aprender, não podiam fazer faculdade, escolas filosóficas, só aquelas emancipadas na cultura grega que eram um pouquinho mais progressistas. A mulher era desprezada no mundo inteiro, até agora há pouco tempo foi. Então era inconcebível esse texto de Paulo. Peraí, não, todas as mulheres podem falar? Não. Todas as pessoas podem falar? Não, mulher não. Então eles colocaram no final desse texto, não tinha capítulos e versículos, no final, onde hoje é 1 Coríntios 14. Depois do versículo 40, hoje subdividido em versículos. E aí mais tarde, na subdivisão, eles colocaram em cima, no meio do contexto, onde poderiam encaixar. Então escreva aí, versículos 34 e 35 são acréscimos. São acréscimos, não tem sentido. Falando em ordem nas reuniões. Antes, no 33, já que isso aqui é um acréscimo, você tem que pular do 33 direto para o 37. Não é assim? Pulando o 34 e 35, direto para o 36, perdão. Paulo falou antes, para vocês lembrarem, de ordem nas reuniões, de autocontrole emocional. E agora vamos para o próximo versículo na sequência. A palavra do Senhor não foi criada por vocês, certo?
Nem são vocês os únicos que receberam a verdade, certo? Esse questionamento é lindo. Sabe por quê? Quando você vê algum grupo aí de desigrejado ou igrejado que disser assim, eu não vou seguir isso aí está errado, quem prova que isso é verdadeiro não está certo, não concordo, isso é heresia. Você diz assim para eles, a palavra do Senhor foi criada por vocês? A palavra do Senhor veio só para vocês? O que é que Paulo está dizendo? Eu sou mestre da graça que fundei escolas no mundo inteiro. Na África, no Oriente Médio, na Ásia e na Europa. Agora só vocês querem fazer diferente? Eu sou reconhecido, todos os meus ensinos são acatados por todos, quase todos. E vocês são os únicos que querem se rebelar? Aí ele diz, então tenham ordem nas reuniões e autocontrole. Agora imagine, com o acréscimo das mulheres vindo em cima, e depois diz assim, isso é mandamento do Senhor. Quando é que o Senhor mandou isso? Você sabe que na tua Bíblia tem o acréscimo das mulheres, aí embaixo tem tudo isso que eu estou falando é mandamento. Tem maior imposição machista que essa? Aí, por isso que você vai ver na internet pseudos teólogos, igrejados, desigrejados, dizendo Paulo é um mentiroso, Paulo é um impostor, porque Jesus falava com Maria Madalena, Susana, Joana, Maria. Quem é a pessoa mais importante da igreja que Jesus fundou, se não é Maria Madalena? Ele mandou ela ensinar, mandou ela anunciar, deixou tudo na mão dela. Maria Madalena era mais próxima que Jesus que Pedro. Aí vem Paulo aqui diz para a mulher que a mulher não tem valor nenhum. Isso é machista, isso é dos rabinos, isso é da Torá. Olha o que aconteceu com Paulo. Você já imaginou o Akel fazer um vídeo? E daqui a 50 anos, alguém pegar esse vídeo e imitar minha voz e colocar um acréscimo? Você já imaginou o Akel escrever uma carta, uma postagem a vocês e alguém daqui a alguns anos colocar um acréscimo que eu não falei? É triste, não é? Para você entender, imagine você. Alguém, não te deixa muito triste quando você passa uma mensagem para alguém e essa mensagem chega errada? Que decepção deve ser para Paulo, hein? Se ele chegar aqui agora. Então, tenham ordem nas reuniões e autocontrole. Pois se alguém julga ser pregador, professor ou espiritual, reconheça que o que ensino é a verdade do Senhor. Esse versículo aqui também é muito mal entendido. Entenda o original. Caso alguém ignore isso, ignorem ele. Entenderam isso? Bem-vinda, Elisa Romero. Caso alguém quer ser ignorante, quer ignorar isso, eu não aceito isso. Então que ele seja ignorado. Aprendam esse versículo aqui é uma máxima. Quando alguém chegar aqui nesse chat, na reunião, no grupo virtual, presencial, qualquer grupo, chegou alguém e ignorou o que está sendo ensinado, não dá valor para essa pessoa, ignora essa pessoa. Você entendeu? Ignora. Aprenda a ignorar o ignorante. Quem não quer evoluir, seja ignorado. Por quê? Isso aqui é autoritário? Não, isso aqui é ordem. Escola! Escola! Portanto, fraternidade de Corinto, evoluam nas habilidades espirituais, procurando principalmente a habilidade de falar, dirigir a palavra, ensinar em seu próprio idioma. Não que seja proibido falar em outro idioma,
como naqueles dias acontecia pelo Espírito, mas que seja com tradução. Aí tem muito pentecostal que vai usar esse último versículo dizendo, viu como não pode ser proibido? Como é que não pode ser proibido se logo acima ele disse, olha, se não tiver tradutor, calado. Se ele disse calado, calado. O que ele está querendo dizer é, não vão exagerar na interpretação e achar que não se pode mais. Aliás, quem acha que fala alguma coisa pelo Espírito é cheio de ego, não consegue vencer a vaidade de se expor. A ansiedade, o ego de se expor e mostrar que tem algo diferente, não deixa ele vencer isso. Vença teu ego. Faça como eu fiz. Quando eu descobri que tudo que eu falava de línguas e profecias e experiências espirituais eram tudo frutos da minha mente, eu fiquei só com aquilo que de fato era verdade. Venci meu ego e disse, estou errado. Faça como muitos pastores que me escrevem, dizendo, eu estou errado. Está aí a Edjane de testemunha, está aí a Terezinha, está aí a Débora de testemunha que atendem as pessoas, que estão nesse trabalho tão árduo de atender as pessoas, e podem confirmar para vocês quantos pastores, pastoras, obreiros, rabinos, tanto líderes, teólogos, dizem com humildade vencendo o seu ego, eu realmente admito que eu estava errado. Ou por ignorância, ou porque eu era um impostor. Isto é lindo. Não é proibido, não é que não pode falar, mas tem que ter tradução. Pois, tudo tem que ter ordem. Pois, tudo nas reuniões e ajuntamentos da escola de Jesus deve ser feito com coerência. Na tua Bíblia diz decência, mas é coerência e ordem. Tudo com coerência e ordem. Que lindo! Este foi 1 aos Coríntios capítulo 14. Quero cumprimentar a todos que estão pela primeira vez, a todos que ficam conosco ao vivo até essa hora. Vocês não são obrigados a isso, vocês podem assistir gravado durante o dia todo e colarem esse grau quantas vezes quiserem. Eu sei que